espiritual. E você pode, desde já, abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. A gente vai ler alguns versículos em João, capítulo 11. E esse capítulo, desde o versículo 1 e até os versículos que a gente vai ler, trata sobre um milagre, o maior milagre, nós poderíamos dizer assim, que Jesus realizou em seu ministério, que foi a ressurreição de Lázaro. E normalmente, quando se estuda essa mensagem, quando se estuda esse milagre, essa ressurreição, fala-se de diferentes aspectos, mas hoje eu quero falar com você sobre não uma ressurreição física, literal, como foi a de Lázaro. Jesus literalmente ressuscitou a Lázaro. Mas hoje eu quero usar essa ilustração, eu quero usar essa história da ressurreição de Lázaro para nós conversarmos um pouco sobre o renascimento ou o nascimento espiritual. E dentro dessa história, dessa ressurreição de Jesus feita, né, e ele ali ressuscitando a Lázaro, nós encontramos dentro da história pelo menos 3 ordens. Pelo menos 3 ordens foram dadas. 2 ordens que foram dadas para a multidão e uma ordem que foi dada para Lázaro. Ainda que morto, ele recebeu uma ordem. Nós vamos estudar, nós vamos olhar um pouco essas 3 ordens que foram dadas, 2 à multidão e uma a Lázaro, e vamos entender um pouco mais e, quem sabe, trazer para a gente, trazer para mim e para você essas ordens que foram dadas há alguns milhares de anos atrás para uma multidão e também para Lázaro, mas nós vamos entender como nós podemos pegar essas ordens, trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida. E nessa mensagem nós podemos aplicá-la de 3 perspectivas. Teremos 3 perspectivas possíveis para aplicar essa mensagem. Uma é uma perspectiva mais evangelística, onde nós pensamos nas pessoas que nós precisamos alcançar. E talvez você não esteja pronto ou pronta para uma perspectiva evangelística. Tudo bem, também há uma perspectiva onde, quem sabe, você esteja mais pronto ou mais pronta para receber essa mensagem. Nós também podemos olhar essa mensagem, eu preciso que você entenda as 3 ordens e as 3 perspectivas, porque nós vamos permear toda a mensagem analisando um pouco esses pontos. A segunda perspectiva é da receptividade, quando nós precisamos receber bem, independente da experiência, independente da aparência, independente de quem seja. De repente em uma igreja, de repente no seu lar, nós precisamos, do ponto de vista ou da perspectiva da receptividade, entender um pouco esse texto. Mas, claro, nós não poderíamos deixar de analisar esse texto desde uma perspectiva pessoal. E quando eu falo desde uma perspectiva pessoal, eu estou falando de que eu preciso olhar para essa mensagem, eu preciso olhar para esses versículos e aplicá-los à minha vida, de forma pessoal, e analisar se, de repente, eu preciso de um renascimento espiritual. Você precisa olhar para a sua vida e analisar se você precisa de um renascimento ou, quem sabe, um nascimento espiritual. Entendendo agora, então, que há 3 ordens, nós vamos estudar essas 3 ordens e que essas 3 ordens podem ser vistas, as 3, desde essas 3 perspectivas, um pouco mais evangelística, um pouco mais do ponto de vista de receptividade, quando eu recebo alguém na minha igreja, na minha casa, e também de uma perspectiva pessoal. Eu quero agora começar a entrar com você no texto bíblico. Leia algumas passagens bíblicas, leia as ordens que foram dadas por Jesus e analisá-las aqui um pouquinho na mensagem de hoje. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, versículo de número 39. É o primeiro versículo que nós vamos ler hoje nessa mensagem. João, capítulo 11, 39. E a ordem, a mensagem, o que está escrito nesse versículo diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Imagine só, essa é a primeira ordem: tirem a pedra. Quem sabe, para você entender um pouquinho, porque nós não lemos os versículos anteriores, Jesus havia sido convidado para poder visitar Lázaro. Ele se demora alguns dias e nesse processo Lázaro acaba morrendo. E Lázaro, agora morto, como disse a irmã dele, como disse Marta, já havia pelo menos 4 dias. Jesus chega então naquele lugar, naquele momento, naquela situação e diz assim: tirem a pedra. Ela diz assim: mas Jesus, calma, eu acho que você não entendeu, já fazem 4 dias que o meu irmão está morto, já cheira mal. Se tirarem a pedra, as pessoas que estão aqui fora, que estavam ali chorando,
participando daquele momento com a família, iriam sentir aquele odor e imagine você, a situação já não é agradável, agora tiram a pedra. E se eles tiram a pedra e vem aquele cheiro ruim, as coisas não ficariam boas. Eu queria agora que você parasse e pensasse um pouco e, de repente, se respondesse algumas breves perguntas que eu vou fazer para você. O que, de repente, pode representar essa pedra hoje em dia? Você já parou para pensar? Porque, claro, nessa história a pedra era literal, ela tampava ali o túmulo, ela tampava o sepulcro onde havia sido depositado